O milionário Sr. Jung chegou ao tribunal de divórcio acompanhado de Sun-hee, a faxineira humilde que cuidava dos gêmeos dele. E quando chegou o momento dos filhos escolherem entre ficar com o pai ou com a mãe, a decisão surpreendeu todos na sala. O juiz Antenor ajeitou os óculos e olhou para os dois meninos que estavam agarrados ao vestido preto de Sun-hee como se ela fosse a única coisa sólida no mundo. E naquele momento, senhor, Jung sentiu o peito apertar, porque ele sabia que aquilo não era apenas um julgamento de divórcio. Era o dia em que seus filhos finalmente poderiam ficar longe do sofrimento que viviam em casa. Ji-soo, sua esposa, continuava de pé ao lado do advogado, o dedo ainda apontado na direção de Sun-hee, os anéis de diamante refletindo a luz fria do teto, enquanto ela respirava fundo, tentando manter a máscara de mãe preocupada que usava tão bem na frente dos outros. Excelência, isso é um absurdo. Essa mulher não tem direito de estar aqui segurando meus filhos como se fosse a mãe deles. Ela é apenas uma empregada que meu marido contratou para limpar a casa. A voz de Ji-soo saiu doce demais, calculada, e alguns dos presentes nas cadeiras do fundo acenaram com a cabeça como se concordassem. Mas Sr. Jung sabia a verdade. Ele sabia o que acontecia quando as portas se fechavam. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio, e ela parou de falar, virando o rosto para o lado, com uma expressão de falsa indignação que enganaria qualquer um que não a conhecesse de verdade. Sr. Jung deu um passo à frente, o terno italiano perfeitamente ajustado ao corpo. Mas ele não estava ali para impressionar ninguém. Ele estava ali para proteger seus filhos. Excelência, eu gostaria de explicar o que realmente acontece na minha casa. Senhor. Jung começou e Ji-soo imediatamente virou o rosto para ele, com os olhos arregalados, a boca se abrindo como se fosse protestar. Mas o juiz a cortou antes que qualquer som saísse. A senhora terá a sua vez de falar. Agora é a vez do Senhor, Sr. Jung, o juiz disse com firmeza. E Ji-soo cerrou os lábios com tanta força que ficaram brancos. Mas ela continuou de pé, os braços cruzados, o pé batendo no chão de madeira em um ritmo nervoso que denunciava o quanto ela queria interromper. Um dos gêmeos, o que tinha os bochechas ainda cheias de bebê, soltou a mão de Sun-hee e deu 2 passos trêmulos na direção do pai, os olhos cheios de lágrimas que ele tentava segurar, porque chorar na frente da mãe sempre tinha consequências. Papai, a gente pode ir embora? A voz do menino saiu baixa, quase um sussurro, mas foi o suficiente para que todos na sala ouvissem. E Sr. Jung sentiu o coração se despedaçar, porque ele sabia exatamente o que aquela pergunta significava. Ji-soo abriu a boca novamente, mas dessa vez foi o advogado dela que colocou a mão no braço dela, pedindo calma, porque até ele percebeu que qualquer coisa que ela dissesse naquele momento poderia piorar tudo. Sun-hee se abaixou na altura dos 2 meninos e passou a mão nos cabelos deles com carinho, aquele carinho que, senhor. Jung via todos os dias quando chegava em casa cansado do trabalho e encontrava ela brincando com eles na sala, lendo histórias, secando lágrimas, fazendo tudo o que uma mãe deveria fazer, mas que Ji-soo nunca fez. Excelência, minha esposa entrou com esse pedido de divórcio, alegando que eu abandonei meus filhos. Mas a verdade é que eu passei os últimos 3 anos trabalhando 12 horas por dia, justamente para poder sair de casa e deixar meus filhos em segurança. Senhor. Jung falou, e sua voz começou a tremer, não de medo, mas de raiva contida, daquela raiva que fica presa dentro do peito quando você vê alguém que você amou se transformar em algo irreconhecível. Ji-soo deu um passo à frente e sua voz saiu alta demais, desesperada demais. Isso é mentira. Eu sempre cuidei dos meus filhos. Eu sempre estive presente. Ele está inventando coisas porque quer ficar com o dinheiro e me deixar sem nada. Ela gritou e o juiz bateu o martelo com mais força dessa vez, o som ecoando pelas paredes de madeira e fazendo todo mundo se calar. Senhora Ji-soo, a senhora vai sentar e vai esperar sua vez, ou eu vou ter que pedir para a segurança retirá-la da sala.
O juiz falou com um tom que não deixava espaço para a discussão e Ji-soo obedeceu. Mas seus olhos estavam fixos em Sr. Jung, com um ódio tão puro que ele quase podia sentir queimando. Senhor, Jung respirou fundo e continuou. Excelência, eu trouxe Sun-hee aqui hoje, porque ela é a única pessoa que pode confirmar o que eu estou dizendo. Ela trabalha na minha casa há 2 anos, e ela viu tudo. Ela viu minha esposa trancar os meninos no quarto quando eles choravam. Ela viu minha esposa gritar com eles por qualquer coisa. Ela viu minha esposa ignorá-los por dias inteiros enquanto ficava no telefone ou saía para encontrar as amigas. Cada palavra que saía da boca de Senhor Jung era como uma bomba caindo na sala, e as pessoas começaram a sussurrar entre si, olhando para Ji-soo de um jeito diferente. Agora, Ji-soo se levantou de novo, as mãos tremendo. Ele está pagando ela para mentir. É óbvio, ele quer destruir minha imagem, porque sabe que eu vou ganhar a guarda. Ela falou, mas dessa vez sua voz não tinha mais aquela doçura falsa. Agora, ela estava mostrando quem realmente era. O juiz olhou para Sun-hee, que ainda estava agachada ao lado dos meninos, e fez um sinal para que ela se levantasse. A senhora é Sun-hee? É isso? Ele perguntou e ela assentiu, segurando a mão dos 2 meninos ao mesmo tempo. Sim, senhor, ela respondeu com a voz firme, mas Sr. Jung viu que ela estava nervosa, os dedos apertando a mão das crianças com mais força do que o normal. A senhora trabalha na casa do Senhor. Sr. Jung, há quanto tempo? O juiz perguntou, folheando alguns papéis na mesa. 2 anos e 4 meses, senhor. Sun-hee respondeu, e sua voz não tremeu. Ela olhou diretamente para o juiz sem desviar. E a senhora pode confirmar o que o Sr. Jung está dizendo sobre o tratamento que a senhora Ji-soo dava às crianças? A pergunta veio direta e a sala inteira ficou em silêncio, esperando a resposta. Sun-hee olhou para os meninos, depois para Sr. Jung e, finalmente, para Ji-soo, que estava com os olhos arregalados como se estivesse prestes a pular nela. Sim, senhor, eu posso. Sun-hee falou e Ji-soo explodiu. Ela está mentindo. Essa mulher é uma aproveitadora que quer roubar meu marido e meus filhos. Ela sempre quis tomar meu lugar. Ji-soo gritou e o advogado ao lado dela tentou puxá-la de volta para a cadeira, mas ela se soltou com força. O juiz bateu o martelo 3 vezes seguidas, o som reverberando como trovões. Ordem! Eu disse ordem nesta sala, ele gritou. E finalmente Ji-soo parou, mas continuou de pé, o peito subindo e descendo rápido demais. Sr. Jung sentiu um puxão na calça e olhou para baixo. Era o menino da cicatriz na sobrancelha, o pequeno Tae-yong. Papai, eu quero falar, o menino disse. E Sr. Jung arregalou os olhos, porque eles nunca tinham conversado sobre isso. Ele nunca tinha pedido para os filhos falarem no tribunal, porque não queria colocá-los nessa situação. Filho, você não precisa. Sr. Jung começou, mas o menino balançou a cabeça. Eu quero, papai, eu quero falar. Ele repetiu e dessa vez sua voz saiu mais alta, mais firme, e o juiz ouviu. Excelência, meu filho quer falar, Sr. Jung disse. E o juiz hesitou por um momento, olhando para o menino que não devia ter mais do que 6 anos. Mas havia algo naquele olhar que fez o juiz acenar com a cabeça. Venha aqui, filho, o juiz disse. E o menino soltou a mão de Sun-hee e caminhou até a frente. Os passos pequenos, mas decididos. E quando ele chegou perto da mesa do juiz, ele parou e olhou para trás para o irmão, que acenou com a cabeça como se estivesse dando força. Qual é o seu nome? O juiz perguntou com voz mais suave agora. Tae-yong? O menino respondeu. Tae-yong, você sabe por que está aqui hoje? O juiz perguntou e Tae-yong assentiu. Porque a mamãe e o papai vão se separar e alguém precisa escolher com quem a gente vai ficar. Tae-yong falou e o juiz assentiu. E com quem você quer ficar, Tae-yong? A pergunta veio direta, sem rodeios, e a sala inteira prendeu a respiração. Tae-yong olhou para a mãe, que estava com os olhos cheios de lágrimas agora, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de desespero, porque ela sabia o que vinha a seguir. Eu quero ficar com meu pai e com a tia Sun-hee, Tae-yong disse. E Ji-soo soltou um grito que mais parecia um uivo. Não, não, não. Ele está sendo manipulado. Meu filho não diria isso. Meu bebê não diria isso. Ji-soo gritou e tentou correr na direção de Tae-yong, mas o advogado segurou o braço dela com força.
força e a puxou de volta, sussurrando algo no ouvido dela que fez ela parar. Mas seus olhos continuavam fixos no filho, com uma mistura de dor e raiva que assustava. O juiz levantou a mão novamente pedindo silêncio e olhou para Tae-yong com atenção. Tae-yong, ninguém está mandando você dizer isso, certo? Você está falando a verdade do seu coração. O juiz perguntou e Tae-yong assentiu com tanta certeza que não havia espaço para dúvida. Sim, senhor, eu estou falando a verdade. A mamãe briga com a gente todo dia. Ela diz que a gente é chato, que ela está cansada da gente. Ela tranca a gente no quarto quando ela quer ficar sozinha. E quando a gente chora, ela grita mais ainda. Tae-yong falou e sua voz começou a tremer, mas ele não parou. Ele continuou porque agora que tinha começado, ele precisava falar tudo. A tia Sun-hee é quem cuida da gente. Ela faz comida, ela brinca com a gente, ela ajuda a gente com o dever de casa, ela fica com a gente quando a gente está com medo de noite. E o papai chega em casa todo dia cansado, mas ele sempre pergunta como foi o nosso dia. Ele sempre dá boa noite pra gente, ele sempre abraça a gente. A mamãe não faz isso. Cada palavra que saía da boca de Tae-yong era como uma facada em Ji-soo, que agora estava sentada na cadeira com as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Mas ninguém sabia se ela estava chorando de verdade ou se era só mais uma encenação. As pessoas na sala começaram a falar mais alto, comentando entre si, e o juiz precisou bater o martelo de novo para pedir ordem. Mas alguém quer falar? O juiz perguntou, olhando para o outro menino que ainda estava ao lado de Sun-hee. E ele acenou com a cabeça, se levantando e caminhando até onde Tae-yong estava. E agora os dois estavam lado a lado na frente do juiz. Dois meninos pequenos, com rostos quase idênticos e olhos cheios de coragem. Meu nome é Kwang-ho, o menino disse. E você também quer ficar com seu pai e com a Sun-hee? O juiz perguntou e ele respondeu. Sim, senhor. Ji-soo levantou o rosto das mãos e agora ela não estava mais chorando. Ela estava furiosa. Vocês são ingratos. Eu carreguei vocês na barriga por meses. Eu sofri no parto. Eu abri mão da minha vida por vocês e agora vocês me traem por causa de uma empregada. Ela gritou e sua voz ecoou pela sala com tanta raiva que os dois meninos deram um passo para trás assustados. Sr. Jung imediatamente se moveu e ficou na frente dos filhos, bloqueando a visão deles de Ji-soo. Você nunca abriu mão de nada, Ji-soo. Você sempre colocou você em primeiro lugar, sempre. E agora você está pagando por isso. Senhor, Jung falou com a voz baixa, mas firme, e Ji-soo apontou o dedo para ele. Você vai pagar por isso, Sr. Jung. Você vai pagar caro por me humilhar assim na frente de todo mundo. Ela ameaçou, mas o juiz bateu o martelo com tanta força que a madeira quase rachou. Chega! Eu disse. Chega, o juiz gritou, e dessa vez até Ji-soo se calou. Eu já ouvi o suficiente. Os meninos deixaram claro o que querem, e considerando a idade deles e a clareza com que falaram, eu vou levar isso em conta na minha decisão, o juiz disse, e Ji-soo se levantou de novo. Excelência, por favor, eles são crianças, eles não sabem o que estão dizendo, eles foram manipulados, ela implorou, mas sua voz não tinha mais força. Ela sabia que estava perdendo. O juiz ignorou ela e olhou para Sun-hee. Senhora Sun-hee, a senhora tem alguma prova do que o senhor Jung e as crianças estão falando? Ele perguntou, e Sun-hee hesitou por um segundo antes de falar. Eu tenho, senhor, ela disse, e colocou a mão dentro da bolsa que estava pendurada no ombro, tirando de lá um telefone celular. Eu gravei algumas situações, porque eu tinha medo que um dia isso pudesse acontecer e que ninguém acreditasse nas crianças. Sun-hee explicou, e Ji-soo ficou pálida. Você não pode usar isso. Isso é invasão de privacidade. Isso é ilegal. Ji-soo gritou, mas o advogado dela colocou a mão no ombro dela e balançou a cabeça, porque ele sabia que, dependendo do conteúdo daquelas gravações, não importava se eram legais ou não, o dano já estava feito. O juiz pegou o telefone das mãos de Sun-hee e conectou em um alofalante que estava na mesa dele. E quando ele apertou o play, a voz de Ji-soo encheu a sala. Eu estou cansada de vocês. Cansada. Vocês não param de chorar, não param de pedir atenção. Eu não aguento mais. Eu queria nunca ter tido filhos. A voz dela saía alta e clara da gravação.
e logo em seguida era possível ouvir o choro de uma das crianças. E então, um barulho de porta batendo com força. A sala inteira ficou em silêncio absoluto, o tipo de silêncio que dói nos ouvidos. E Jisoo estava sentada na cadeira, com o rosto branco como papel. O juiz apertou o play de novo e outra gravação começou. Se vocês não pararem de me irritar, eu vou dar vocês para alguém que queira. Vocês acham que eu tenho paciência para ficar aturando birra o dia inteiro? A Sun-hee que cuide de vocês, para isso que ela é paga. A voz de Jisoo saiu ainda mais fria nessa gravação, e depois dela veio o som de soluços, abafados. O juiz desligou o telefone e olhou para Jisoo com uma expressão que não deixava dúvida sobre o que ele estava pensando. A senhora tem algo a dizer em sua defesa? Ele perguntou. E Jisoo abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas nenhuma palavra saiu. Eu estava estressada. Eu não quis dizer aquilo. Toda mãe perde a paciência às vezes. Ela finalmente conseguiu falar, mas sua voz estava fraca, derrotada. Perder a paciência é uma coisa, senhora Jisoo. Dizer que gostaria de nunca ter tido seus filhos é outra completamente diferente, o juiz falou. E então ele olhou para os dois meninos que agora estavam abraçados no pai e na Sun-hee. Sr. Jung se abaixou e colocou as mãos nos ombros dos dois filhos, sentindo o corpo pequeno deles tremendo. E ele sabia que aquele momento ficaria marcado na memória deles para sempre. Mas ele também sabia que era necessário, porque se eles não falassem agora, se eles não mostrassem a verdade, eles poderiam voltar para aquela casa, para aquele sofrimento. E ele não podia deixar isso acontecer. Excelência, eu sei que o senhor precisa de tempo para analisar tudo, mas eu peço que o senhor considere o bem-estar das crianças acima de tudo. Eles já sofreram demais, senhor. Jung disse, e sua voz finalmente quebrou, porque ele tinha segurado tudo por tanto tempo, toda a dor, toda a culpa, por não ter percebido antes, por não ter agido antes. E agora, tudo estava saindo de uma vez. O juiz assentiu e folheou mais alguns papéis na mesa. E então ele olhou para a escrivã que estava sentada no canto da sala, anotando tudo. Tem mais alguma coisa nos documentos que eu preciso saber? Ele perguntou. E a escrivã se levantou, levando uma pasta até ele. Sim, excelência. E tem aqui o relatório da assistente social que visitou a casa do casal 3 vezes nos últimos 2 meses, ela disse. E o juiz abriu a pasta e começou a ler. E quanto mais ele lia, mais a expressão dele ficava séria. Jisoo se levantou de novo, dessa vez mais devagar, como se estivesse tentando manter algum controle sobre a situação. Excelência, eu sei que cometi erros. Eu sei que não fui a mãe perfeita, mas eu amo meus filhos. Eu juro que amo, ela disse. E dessa vez, sua voz saiu quebrada. E talvez pela primeira vez naquele dia ela estivesse falando a verdade, ou pelo menos uma parte dela. O problema, senhora Jisoo, não é se a senhora ama ou não seus filhos. O problema é como a senhora demonstra esse amor, ou melhor, como a senhora não demonstra. O juiz respondeu sem tirar os olhos do relatório. Aqui diz que a assistente social encontrou as crianças sozinhas em casa em 2 das 3 visitas, sendo que em uma delas eles estavam trancados no quarto e quando questionados, eles disseram que a mãe tinha saído e mandado eles ficarem quietos até ela voltar. O juiz leu em voz alta e cada palavra era como um martelo batendo no caixão da defesa de Jisoo. Eu só saí para resolver coisas rápidas. Eles estavam seguros. Não aconteceu nada com eles. Jisoo tentou se defender, mas sua voz não tinha mais convicção. Eles tinham 4 anos na época, senhora Jisoo. 4 anos. E a senhora os deixou sozinhos e trancados, o juiz disse. E então ele fechou a pasta com força. Eu vi e ouvi o suficiente hoje. E baseado em tudo que foi apresentado aqui, eu vou determinar que a guarda provisória das crianças fique com o pai e que a mãe tenha direito a visitas supervisionadas uma vez por semana, até que possamos ter uma avaliação psicológica completa de ambas as partes. O juiz anunciou e bateu o martelo. Jisoo caiu de joelhos no chão, as mãos cobrindo o rosto, e dessa vez ela estava realmente chorando, porque ela tinha perdido.
tinha perdido tudo. E o pior de tudo é que, no fundo, ela sabia que era culpa dela. O advogado dela tentou ajudá-la a se levantar, mas ela o empurrou e ficou ali no chão, os soluços ecoando pela sala vazia, porque as pessoas já estavam começando a sair. Sr. Jung olhou para Sun-hee e viu que ela também tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alívio, porque finalmente aquelas crianças teriam a chance de crescerem em um ambiente seguro onde elas fossem amadas de verdade. Os dois meninos correram para o pai e o abraçaram com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. E ele abraçou os dois de volta, sentindo o cheiro do shampoo que Sun-hee usava neles, sentindo o calor dos corpos pequenos. E ele prometeu a si mesmo que daquele dia em diante ele seria o pai que eles mereciam. Não apenas o homem que trabalhava o dia todo e chegava em casa cansado demais para prestar atenção. Papai, a gente vai mesmo morar com você agora? Kwang-ho perguntou com a voz ainda tremendo, e Sr. Jung assentiu, limpando as lágrimas do rosto do filho com o polegar. Sim, filho, vocês vão morar comigo e eu vou estar lá todos os dias, eu prometo, ele disse. E os dois sorriram. Aquele sorriso tímido de quem tinha medo de acreditar que as coisas poderiam finalmente melhorar. Sun-hee se aproximou e colocou a mão no ombro de Sr. Jung e ele olhou para ela com gratidão, porque sem ela nada daquilo teria sido possível. Sem ela, os meninos ainda estariam presos naquela casa, sofrendo em silêncio, e ele nunca teria tido coragem de enfrentar Ji-soo no tribunal. Obrigado, Sun-hee, por tudo o que você fez por eles, por nós, Sr. Jung disse. E Sun-hee sorriu, aquele sorriso cansado, mas sincero. Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria, Senhor. Sr. Jung, ela respondeu. E ele balançou a cabeça. Não me chame de Senhor, senhor. Jung, me chame só de Sr. Jung, ou melhor ainda, me chame de amigo, ele disse. E ela riu baixinho, aquele riso que ele tinha aprendido a reconhecer ao longo dos últimos 2 anos. Ji-soo finalmente se levantou do chão, o rosto manchado de rímel, os olhos vermelhos e inchados, e ela olhou para os 4 na frente dela, os 4 que pareciam uma família de verdade, e ela sentiu algo se partir dentro dela, porque ela percebeu que ela tinha tido tudo aquilo e tinha jogado fora. Tinha jogado fora por orgulho, por egoísmo, por achar que ser mãe era apenas dar à luz, e não o trabalho diário de amar e cuidar. Sr. Jung, ela chamou, e ele virou o rosto para ela, mas não se aproximou. Eu sei que eu errei, eu sei que eu estraguei tudo, mas por favor não me tire completamente da vida deles. Eu quero ter a chance de ser melhor. Eu preciso dessa chance, ela implorou. E pela primeira vez naquele dia, ela não estava fingindo, ela estava sendo real. Senhor. Jung olhou para os 2 filhos e viu que eles estavam olhando para a mãe com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Era medo misturado com pena. E ele sabia que, por mais que ela tivesse errado, ela ainda era a mãe deles. E, no fundo, por mais machucados que estivessem, eles ainda tinham algum amor por ela. Você vai ter a chance, Ji-soo. O juiz deu a você a chance de provar que pode mudar. Mas se você desperdiçar essa chance, se você machucar eles de novo, eu juro que vou fazer de tudo para que você nunca mais chegue perto deles. Sr. Jung disse com a voz firme, e Ji-soo assentiu, limpando o rosto com as mãos. Eu não vou desperdiçar. Eu prometo, ela disse. Mas Sr. Jung não respondeu. Ele apenas pegou os filhos pela mão e caminhou em direção à porta, Sun-hee seguindo logo atrás. Quando eles passaram pelas portas grandes do tribunal e o sol bateu no rosto deles, Tae-yun olhou para cima e sorriu. E então ele disse algo que fez o coração de Sr. Jung se encher de esperança. Papai, olha, o sol está brilhando. E Sr. Jung olhou para o céu e viu que sim, o sol estava brilhando depois de dias nublados. E ele apertou a mão do filho e disse, sim, filho, está brilhando e vai continuar brilhando daqui para a frente. Os 4 caminharam até o estacionamento do tribunal e Sr. Jung abriu a porta do carro para os meninos entrarem. Mas antes que eles subissem, Kwang-ho puxou a barra da camisa dele e perguntou com a voz baixa, papai, a mamãe vai ficar bem? E Sr. Jung sentiu o peito apertar, porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de todo o sofrimento, aqueles meninos
meninos ainda se preocupavam com a mãe, e isso mostrava o tamanho do coração deles. Ela vai ficar sim, filho, e quem sabe um dia ela aprenda a ser a mãe que vocês merecem, senhor. Jung respondeu e Kwang-ho assentiu antes de entrar no carro junto com o irmão. Sun-hee ficou do lado de fora por um momento, olhando para o prédio do tribunal, como se ainda estivesse processando tudo o que tinha acontecido. E Sr. Jung se aproximou dela. Você está bem? Ele perguntou, e ela virou o rosto para ele com um sorriso cansado. Eu estou. Só ainda não acredito que conseguimos que eles finalmente vão estar seguros. Ela disse, e Sr. Jung colocou a mão no ombro dela. Nós conseguimos por causa de você. Se você não tivesse gravado aquelas conversas, se você não tivesse tido coragem de falar a verdade, nada disso teria acontecido. Ele disse, e Sun-hee balançou a cabeça. Eu fiz o que era certo e faria de novo 1000 vezes se fosse preciso. Ela respondeu, e então ela entrou no carro também, sentando no banco de trás, ao lado dos meninos que imediatamente se aconchegaram nela. Senhor. Jung entrou no banco do motorista e ligou o carro, mas antes de sair do estacionamento, ele olhou pelo retrovisor e viu os 2 filhos dormindo encostados em Sun-hee, as bocas abertas, as mãos segurando a roupa dela, e ele percebeu que aquela imagem era exatamente o que ele queria para o resto da vida deles: paz, segurança, amor. Eles dirigiram em silêncio até a casa, uma casa grande em um bairro tranquilo que Sr. Jung tinha comprado pensando em dar uma vida melhor para a família, mas que tinha se tornado uma prisão para os meninos enquanto Ji-soo estava lá. Agora, pela primeira vez, aquela casa ia ser o que ele sempre sonhou que fosse, um lar de verdade. Quando chegaram, Sr. Jung estacionou na garagem e desligou o carro. E Sun-hee acordou os meninos com cuidado, sussurrando no ouvido deles que já tinham chegado. Os 2 abriram os olhos devagar, ainda sonolentos, e saíram do carro, segurando na mão dela. Vocês estão com fome? Sun-hee perguntou, e os 2 acenaram com a cabeça ao mesmo tempo. Então vamos fazer o jantar favorito de vocês, que tal? Ela disse, e os olhos dos meninos brilharam. Macarrão com almôndegas? Kwang-ho perguntou com esperança, e Sun-hee riu. Macarrão com almôndegas, ela confirmou, e os 2 correram para dentro da casa, as risadas ecoando pelo corredor, e Sr. Jung ficou parado na garagem por um momento, apenas ouvindo aquele som, porque fazia tanto tempo que ele não ouvia os filhos rirem assim, livres, sem medo. Ele entrou na casa e encontrou os 2 já sentados na mesa da cozinha, enquanto Sun-hee amarrava o avental na cintura e começava a separar os ingredientes. Posso ajudar? Sr. Jung perguntou, e Sun-hee olhou para ele surpresa. O senhor quer ajudar a cozinhar? Ela perguntou, e ele assentiu. Primeiro, pare de me chamar de senhor. Segundo, sim, eu quero ajudar. Eu preciso começar a fazer mais coisas com eles. Coisas normais, coisas que um pai deveria fazer, ele disse. E Sun-hee sorriu e apontou para a pia. Então comece lavando as mãos e depois corte os tomates. Ela disse, e Sr. Jung obedeceu, tirando o paletó e arregaçando as mangas da camisa. Os meninos observavam tudo com os olhos arregalados, como se nunca tivessem visto o pai na cozinha antes. E, na verdade, eles nunca tinham visto mesmo, porque Ji-soo sempre dizia que cozinha era lugar de mulher e que Sr. Jung não precisava se preocupar com essas coisas. Papai, você sabe cozinhar? Tae-yun perguntou com curiosidade e Sr. Jung riu. Para ser sincero, filho, eu não sei muito bem, mas a tia Sun-hee vai me ensinar. Ele respondeu e Sun-hee colocou uma tábua e uma faca na frente dele. Corte os tomates em cubos pequenos, ela instruiu. E senhor, Jung começou a cortar devagar no começo, mas depois pegando o jeito. Os meninos começaram a conversar entre si, contando histórias da escola, rindo de coisas bobas, e Sr. Jung percebeu que aquela era a primeira vez em muito tempo que eles estavam realmente relaxados, que eles não estavam olhando para os lados com medo de que alguém gritasse com eles. Tia Sun-hee, amanhã a gente vai para a escola? Kwang-ho perguntou.
e Sun-hee olhou para Sr. Jung, esperando que ele respondesse. Amanhã vocês vão ficar em casa descansando e depois de amanhã eu vou levar vocês na escola pessoalmente. Sr. Jung disse e os dois se entreolharam. O senhor vai nos levar? Kwang-ho perguntou. E Sr. Jung sentiu uma pontada no peito, porque ele percebeu que os filhos estavam acostumados a irem sozinhos de ônibus escolar, porque Ji-soo nunca quis levá-los e ele sempre estava trabalhando. Sim, eu vou levar vocês e vou buscar também. E se vocês quiserem, a gente pode tomar sorvete no caminho de volta, ele disse. E os dois sorriram daquele jeito que só criança sabe sorrir, com o rosto inteiro, com os olhos brilhando. Sun-hee terminou de fazer as almôndegas e colocou na panela para cozinhar. E o cheiro começou a encher a cozinha, aquele cheiro bom de comida caseira que faz a casa parecer um lar. Vocês querem ajudar a fazer a salada? Sun-hee perguntou e os dois pularam das cadeiras animados. Ela deu para cada um uma tarefa simples. Um lavou as folhas de alface, outro cortou o pepino com uma faca sem ponta e o Sr. Jung arrumou tudo em uma tigela grande. Sr. Jung observava tudo aquilo e sentiu algo que ele não sentia há anos. Felicidade. Aquela felicidade simples de estar com as pessoas que você ama fazendo coisas simples. Tá pronto? Sun-hee anunciou depois de um tempo e serviu os pratos para todos. Macarrão com almôndegas, salada e suco de laranja. Eles se sentaram à mesa, os quatro juntos, e Sr. Jung olhou para aquela cena e pensou que era assim que sempre deveria ter sido. Podemos comer? Tai-jung perguntou já pegando o garfo, e Sr. Jung riu. Pode sim, filho, ele disse. E os dois começaram a comer com vontade, conversando ao mesmo tempo, rindo, e Sr. Jung comeu também. E estava uma das melhores refeições que ele já tinha provado na vida. Não porque a comida estava perfeita, mas porque o momento estava. Depois do jantar, Sun-hee começou a recolher os pratos, mas Sr. Jung a impediu. Deixa que eu lavo. Você já fez muito hoje, ele disse. E Sun-hee hesitou. Mas é meu trabalho, ela começou a dizer. Mas Sr. Jung a interrompeu. Hoje você não estava trabalhando. Hoje você estava sendo a família que meus filhos precisavam. E família não trabalha. Família cuida um do outro, ele disse. E Sun-hee sentiu os olhos encherem de lágrimas, porque ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Ninguém nunca tinha a tratado como parte da família. Obrigada, ela sussurrou, e Sr. Jung sorriu. Eu que agradeço. Agora vai descansar um pouco enquanto eu lavo isso aqui, ele disse, e ela obedeceu, sentando no sofá da sala, onde os dois meninos já estavam assistindo um desenho animado. Sr. Jung lavou os pratos pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia, em como a vida deles tinha mudado completamente em poucas horas. E ele sabia que os próximos dias não seriam fáceis, que Ji-soo provavelmente ia tentar reverter a decisão, que haveria mais audiências, mais conversas difíceis, mas ele também sabia que agora ele tinha algo que não tinha antes. Ele tinha a verdade do lado dele. Ele tinha a voz dos filhos e ele tinha Sun-hee. Quando terminou de lavar, ele secou as mãos e foi para a sala, sentando no sofá ao lado de Kwang-ho, que imediatamente se encostou nele. Papai, você vai ficar aqui com a gente hoje? Kwang-ho perguntou e Sr. Jung passou o braço em volta do filho. Eu vou ficar aqui com vocês hoje, amanhã e todos os dias daqui para a frente, ele prometeu. E Kwang-ho fechou os olhos satisfeito. O desenho terminou e Sun-hee olhou para o relógio na parede. Acho que está na hora de vocês tomarem banho e irem dormir, ela disse. E os dois fizeram cara feia. Só mais um pouquinho? Tai-jung pediu e Sr. Jung olhou para Sun-hee que sorriu. Só mais meia hora, mas depois é banho e cama sem reclamar. Ela negociou e os dois concordaram. Aquela meia hora passou rápido e quando chegou a hora, Sun-hee levou os dois para o banheiro e ajudou eles a tomarem banho. E Sr. Jung ouviu as risadas vindo de lá. Risadas de crianças brincando com a espuma do sabonete, fazendo bagunça, sendo crianças. Depois do banho, os dois saíram de pijama, os cabelos ainda molhados, e correram para o quarto que os dois dividiam. Papai,
Você vai ler uma história pra gente? Tae-yong perguntou. E Sr. Jung sentiu o coração apertar de novo, porque ele não se lembrava da última vez que tinha lido uma história para os filhos. Eu vou sim. Escolham qual história vocês querem, ele disse. E os dois correram para a estante e voltaram com livros diferentes. A gente vai ter que ler os dois, então, Sr. Jung disse rindo e se sentou na cama no meio dos dois. Ele começou a ler o primeiro livro, uma história sobre um dragão que tinha medo de voar, e os meninos ouviram atentos, fazendo perguntas, rindo nas partes engraçadas. Quando terminou o primeiro, ele leu o segundo sobre um menino que se perdia na floresta e encontrava novos amigos. Quando terminou de ler os livros, ele olhou para os lados e viu que Kwang-ho já estava dormindo, a boca aberta, a mão segurando o cobertor. Tae-yong ainda estava acordado, olhando para o pai. Papai, a mamãe vai voltar? Ele perguntou. Baixinho, e Sr. Jung pensou bem antes de responder. Ela vai poder visitar vocês, mas ela não vai morar aqui de novo. Sr. Jung explicou e Tae-yong assentiu. Tudo bem, eu só queria ter certeza, ele disse. E então ele se virou de lado e fechou os olhos. Senhor. Jung ficou ali sentado na cama por mais alguns minutos, olhando para os dois filhos dormindo, e ele sentiu uma mistura de culpa por não ter percebido antes o que estava acontecendo e alívio por finalmente ter conseguido tirá-los daquela situação. Ele se levantou devagar para não acordá-los e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta e a luz do corredor acesa, porque ele sabia que eles ainda tinham medo do escuro. Quando voltou para a sala, encontrou Sun-hee sentada no sofá, olhando para o celular. Eles dormiram? Ela perguntou, e Sr. Jung assentiu. Dormiram finalmente? Ele respondeu e se sentou ao lado dela. Sun-hee, eu preciso falar uma coisa com você. Ele começou e ela largou o celular e olhou para ele. Eu sei que você trabalha aqui como funcionária, mas depois de hoje, depois de tudo o que você fez, eu não consigo mais te ver só como funcionária. Você é parte dessa família. Você é a pessoa que segurou tudo quando eu não estava aqui. Você é a pessoa que meus filhos amam e confiam. E eu queria saber se você aceita continuar aqui, não como empregada, mas como, eu não sei, como parte da família mesmo, ele disse. E Sun-hee ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Sr. Jung, eu não sei o que dizer. Ela começou e ele a interrompeu. Você não precisa responder agora. Pensa com calma. Mas eu queria que você soubesse que você tem um lugar aqui. Sempre. Ele disse, e Sun-hee limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Eu aceito sim, porque esses meninos são como filhos para mim, e eu não consigo imaginar minha vida longe deles. Ela disse, e Sr. Jung sorriu. Então está decidido. A partir de agora você não é mais funcionária. Você é da família, ele disse, e estendeu a mão para ela. Mas ao invés de apertar, Sun-hee o abraçou e Sr. Jung retribuiu o abraço, sentindo que finalmente as coisas estavam se encaixando. Os dias seguintes foram de adaptação. Sr. Jung começou a trabalhar de casa na maior parte do tempo para poder estar presente na vida dos meninos. Ele levava eles na escola de manhã, buscava à tarde, ajudava com o dever de casa, brincava com eles e pela primeira vez em anos ele sentiu que estava sendo pai de verdade. Sun-hee continuou morando com eles, mas agora ela tinha um quarto próprio, maior, mais confortável. E ela não apenas cuidava das crianças, ela era parte de todas as decisões, de todos os momentos. No primeiro final de semana, depois do julgamento, Jisoo apareceu para a visita supervisionada e ela estava diferente. O cabelo preso em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem, usando roupas normais, ao invés daquelas roupas caras que ela sempre usava. Oi, ela disse quando o Sr. Jung abriu a porta e a voz dela saiu hesitante. Oi, entra. Os meninos estão na sala, Sr. Jung disse. E ela entrou, mas ficou parada na entrada como se tivesse medo de ir mais longe. Os dois meninos estavam no sofá assistindo televisão, e quando viram a mãe, eles não correram para abraçá-la como ela esperava. Eles apenas acenaram e voltaram a olhar para a tela. Oi, meninos, como vocês estão?
Jisoo perguntou, se aproximando devagar, e os dois responderam ao mesmo tempo. Bem, Jisoo sentou no sofá ao lado deles e tentou puxar conversa, perguntando sobre a escola, sobre o que eles tinham feito durante a semana. E aos poucos, os meninos começaram a responder com mais do que uma palavra, e Sr. Jung observava tudo de longe, pronto para intervir, se fosse necessário. A visita durou 2 horas, e durante esse tempo, Jisoo tentou realmente se conectar com os filhos. Ela brincou com eles, ouviu as histórias deles, e quando chegou a hora de ir embora, ela se abaixou na altura deles. Eu sei que eu errei muito com vocês. Eu sei que eu não fui a mãe que vocês mereciam, mas eu estou tentando mudar. Eu estou fazendo terapia. Eu estou aprendendo a ser melhor, e eu espero que um dia vocês possam me perdoar, ela disse, e os dois ficaram em silêncio por um momento antes de Kwang-ho falar. A gente vai ver, mãe. A gente vai ver, ele disse. E Jisoo assentiu, limpando as lágrimas que começaram a cair. Ela se levantou e olhou para Sr. Jung. Obrigada por deixar eu vir, ela disse, e ele assentiu. Eu fiz isso por eles, não por você. Mas se você realmente mudar, se você provar que pode ser uma mãe de verdade, talvez as coisas melhorem, ele disse. E Jisoo saiu da casa com os ombros curvados, mas com um pouco de esperança no coração. Os meses passaram e a rotina na casa se estabeleceu. Os meninos estavam mais felizes, mais soltos. Eles riam mais, brincavam mais. E Sr. Jung via o quanto eles tinham mudado desde que saíram de perto de Jisoo. As visitas continuaram, e a cada semana Jisoo parecia um pouco diferente, um pouco mais presente, um pouco mais mãe. E os meninos começaram a responder melhor a ela, a confiar um pouco mais. Em uma noite de sexta-feira, depois que os meninos dormiram, Sr. Jung e Sun-hee estavam sentados na varanda da casa, tomando chá e conversando sobre o dia. Você acha que ela vai conseguir mudar de verdade? Sun-hee perguntou, se referindo a Jisoo, e Sr. Jung suspirou. Eu não sei. Eu quero acreditar que sim, por causa dos meninos, porque no fundo eles ainda amam ela, mas só o tempo vai dizer. Ele respondeu. E você, como está se sentindo com tudo isso? Sun-hee perguntou, e Sr. Jung pensou antes de responder. Eu estou me sentindo vivo pela primeira vez em anos. Eu estou me sentindo vivo. Eu acordo de manhã e tenho um motivo para sorrir. Eu chego em casa e tenho alguém me esperando. E não é só os meninos, é você também. Você trouxe vida para essa casa, ele disse. E Sun-hee sentiu o rosto esquentar. Sr. Jung, eu começou, mas ele a interrompeu. Você não precisa dizer nada. Eu só queria que você soubesse, ele disse. E os dois ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável, daqueles que não precisam ser preenchidos com palavras. Mas alguns meses se passaram, e finalmente chegou o dia da audiência final, onde o juiz ia decidir de forma definitiva sobre a guarda das crianças. Sr. Jung chegou no tribunal com os 2 meninos e com Sun-hee, e dessa vez eles estavam calmos, confiantes, porque eles sabiam que tinham feito tudo certo. Jisoo também estava lá, e ela parecia ainda mais diferente. O rosto mais leve, os olhos mais claros, como se um peso tivesse saído de cima dela. O juiz entrou na sala e todos se levantaram, e quando ele se sentou e começou a falar, a sala ficou em silêncio. Depois de analisar todos os relatórios das visitas supervisionadas, depois de conversar com os psicólogos que avaliaram tanto o pai quanto a mãe, e depois de ouvir novamente as crianças, eu cheguei a uma decisão. O juiz disse, e Sr. Jung segurou a mão de Sun-hee com força. A guarda principal das crianças fica com o pai, mas a mãe terá direito a visitas não supervisionadas a cada 15 dias, com possibilidade de revisão em 6 meses. O juiz anunciou e Jisoo fechou os olhos e respirou fundo. E quando abriu de novo, ela estava sorrindo. Não um sorriso de vitória, mas um sorriso de aceitação. Depois que a sessão terminou, Jisoo se aproximou de Sr. Jung e dos meninos. Eu sei que eu não mereço, mas obrigada por me dar essa chance, ela disse. E Sr. Jung assentiu. Não é por mim, é por eles, ele respondeu apontando para os filhos. Jisoo se abaixou e abraçou os 2 meninos, e dessa vez eles retribuíram o abraço, não com a mesma intensidade de antes, mas com um pouco mais de afeto do que nas primeiras visitas. Eu amo vocês, e eu vou provar
provar que posso ser uma mãe melhor, ela disse. E os dois acenaram. Eles saíram do tribunal juntos, e quando chegaram no estacionamento, os meninos correram na frente rindo e brincando. E Sr. Jung olhou para Sun-hee. A gente conseguiu, ele disse, e ela sorriu. A gente conseguiu, ela repetiu. Sr. Jung pegou a mão dela e entrelaçou os dedos, e os dois caminharam até o carro, onde os meninos já estavam esperando. E quando entraram, Tae-yun perguntou do banco de trás. Papai, agora a gente pode ir tomar aquele sorvete que você prometeu? E Sr. Jung riu. Pode sim, filho. Hoje a gente comemora. Ele disse e ligou o carro. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, com os filhos cantando no banco de trás, e Sun-hee ao seu lado sorrindo, Sr. Jung percebeu que finalmente ele tinha o que sempre quis, uma família de verdade. E ele sabia que dali para a frente, não importava o que acontecesse, eles iam enfrentar juntos, porque agora eles eram uma família, e família não desiste um do outro. Eles pararam na sorveteria que ficava perto do parque e os meninos saíram correndo do carro assim que Sr. Jung estacionou, cada um já sabendo qual sabor ia pedir, porque eles tinham passado a viagem inteira discutindo sobre isso. Eu quero de chocolate com granulado, Kwang-ho anunciou. Eu quero de morango com chantilly, Tae-yun disse. E Sr. Jung riu porque cada um tinha um gosto completamente diferente do outro. Mas isso só mostrava que, mesmo sendo gêmeos, eles eram duas pessoas únicas. Sun-hee pediu de limão e Sr. Jung pediu de creme. E os quatro se sentaram em uma mesa do lado de fora da sorveteria, debaixo de um guarda sólido, e comeram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando o momento. Tia Sun-hee, você vai morar com a gente para sempre? Kwang-ho perguntou de repente, e Sun-hee olhou para Sr. Jung antes de responder. Se vocês quiserem que eu fico, ela disse. E os dois responderam ao mesmo tempo. A gente quer, senhor. Jung sentiu o peito aquecer, porque aquela era a confirmação de que ele tinha tomado a decisão certa, de que Sun-hee não era apenas uma funcionária ou uma amiga, ela era parte essencial daquela família. Então está decidido. A Sun-hee vai morar com a gente para sempre, Sr. Jung disse. E os dois sorriram com a boca suja de sorvete. Depois que terminaram, eles foram até o parque que ficava ao lado da sorveteria. E os meninos correram para o balanço enquanto o Sr. Jung e Sun-hee sentaram em um banco observando. Você acha que eles vão ficar bem? Sun-hee perguntou e Sr. Jung assentiu. Eles vão? Sim. Vai levar tempo, mas eles vão, porque agora eles têm o que precisam, amor, segurança e alguém que acredita neles. Ele respondeu. Os meses se transformaram em anos e a vida na casa se tornou uma rotina feliz e previsível. Sr. Jung reduziu ainda mais as horas de trabalho para poder estar presente em todos os momentos importantes dos filhos. Ele estava lá nas apresentações da escola, nos aniversários, nos dias ruins e nos dias bons. Sun-hee continuou sendo o pilar da família. Ela era quem organizava tudo, quem sabia exatamente o que cada um precisava em cada momento. E com o tempo, a relação entre ela e Sr. Jung foi mudando, foi se tornando algo mais profundo, mais intenso. Mas nenhum dos dois tinha coragem de falar sobre isso, com medo de estragar o equilíbrio que tinham construído. Ji-soo continuou com as visitas e ela realmente mudou. Ela começou a participar mais da vida dos meninos, a perguntar sobre a escola, a levar pequenos presentes, a ouvir quando eles falavam, e aos poucos os meninos foram se abrindo mais com ela, foram permitindo que ela entrasse de novo na vida deles, mas de uma forma diferente, mais saudável. Em um sábado à tarde, 2 anos depois do julgamento, Sr. Jung estava na cozinha preparando o almoço quando os 2 meninos entraram correndo. Papai, a gente precisa falar com você, Tae-yun disse com uma expressão séria. E Sr. Jung desligou o fogão preocupado. O que aconteceu? Ele perguntou. A gente estava conversando e a gente decidiu uma coisa. Kwang-ho disse, a gente quer que a tia Sun-hee seja nossa mãe de verdade. E Sr. Jung arregalou os olhos.
Como assim? Ele perguntou. A gente ama ela, papai. Ela cuida da gente. Ela está sempre aqui. Ela é nossa mãe em tudo, menos no nome. E a gente queria saber se você pode fazer ela ser nossa mãe de verdade. Tai-Jung explicou. E Sr. Jung sentiu os olhos encherem de lágrimas. Vocês têm certeza disso? Ele perguntou e os dois acenaram ao mesmo tempo. A gente tem. A gente nunca teve tanta certeza de nada, Kwang-ho disse. Sr. Jung se abaixou na altura deles e segurou o rosto de cada um. Vocês sabem que eu não posso simplesmente fazer ela virar mãe de vocês. Isso é uma decisão que envolve ela também e envolve vocês crescerem e entenderem o que isso significa. Ele explicou. A gente sabe, papai, mas a gente queria que você soubesse o que a gente sente, Kwang-ho disse. E Sr. Jung os abraçou. Eu vou conversar com ela, eu prometo, ele disse. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, senhor. Jung chamou Sun-hee para conversar na varanda, o lugar favorito dos dois para conversas importantes. Os meninos me disseram uma coisa hoje que me deixou pensando. Ele começou. E Sun-hee olhou para ele curiosa. Eles disseram que querem que você seja a mãe deles de verdade. Ele continuou e Sun-hee arregalou os olhos. Sr. Jung, eu começou, mas ele levantou a mão. Deixe eu terminar. Eles disseram isso, e eu percebi que eu também quero isso, não só por eles, mas por mim. Porque nos últimos anos, você não foi apenas a pessoa que cuida deles. Você foi a pessoa que me fez acreditar em família de novo. A pessoa que me fez sorrir quando eu achei que nunca mais ia conseguir. E eu sei que isso pode ser estranho. Eu sei que pode parecer rápido demais, mas eu não consigo mais fingir que o que eu sinto por você é apenas gratidão ou amizade. Ele disse, e Sun-hee estava com os olhos cheios de lágrimas. Eu também sinto isso, Sr. Jung. Eu também sinto. Mas eu tinha medo de falar, com medo de estragar tudo, com medo de perder vocês. Ela confessou. Você nunca vai nos perder, Sun-hee. Nunca, porque você é parte de nós. E eu quero que você seja parte de nós para sempre. Não como funcionária, não como amiga, mas como a pessoa que eu amo e que os meninos amam. Ele disse e pegou a mão dela. Então você está me pedindo em namoro? Sun-hee perguntou rindo no meio das lágrimas. E Sr. Jung riu também. Eu acho que estou pedindo mais do que isso. Eu acho que estou pedindo para você construir uma vida comigo, com a gente, ele disse. E Sun-hee assentiu. Eu aceito. Eu aceito tudo, ela disse. E os dois se beijaram pela primeira vez. Um beijo demorado, cheio de sentimento, cheio de promessas. No dia seguinte, eles contaram para os meninos e os dois comemoraram como se tivessem ganhado na loteria, pulando, gritando, abraçando os dois. E Sr. Jung percebeu que finalmente tudo tinha se encaixado, que finalmente eles eram uma família completa. Um ano depois, Sr. Jung e Sun-hee se casaram em uma cerimônia simples no jardim da casa, com os dois meninos como padrinhos. E Ji-soo estava lá também, não como ex-esposa, mas como mãe dos meninos. E ela abraçou Sun-hee e disse, obrigada por cuidar deles quando eu não soube como. E Sun-hee retribuiu o abraço. Os anos continuaram passando. Os meninos cresceram, viraram adolescentes e depois jovens adultos. E em cada fase da vida deles, Sr. Jung e Sun-hee estavam lá juntos, enfrentando os desafios, comemorando as vitórias e mostrando para eles o que era uma família de verdade. Em um domingo de sol, já com os meninos na faculdade, Sr. Jung e Sun-hee estavam sentados na mesma varanda onde tinham tido tantas conversas importantes ao longo dos anos. E Tai-Jung chegou de surpresa com o irmão para almoçar. Oi, pai! Oi, mãe! Tai-Jung disse, abraçando os dois. E Sun-hee sentiu o coração apertar de emoção toda vez que ouvia aquela palavra mãe, porque ela tinha se tornado mãe não pelo sangue, mas pelo amor, e isso era mais forte do que qualquer laço biológico. Durante o almoço, os dois meninos contaram sobre a faculdade, sobre os planos para o futuro, e Sr. Jung olhou para cada um deles e viu homens fortes, seguros, felizes, e ele sabia que tudo aquilo tinha valido a pena, cada lágrima, cada luta, cada momento difícil.
Pai, a gente queria agradecer, Kwang Ho disse de repente. E Sr. Jung olhou para ele. Agradecer por quê? Ele perguntou. Por ter lutado pela gente, por não ter desistido, por ter nos tirado daquela situação, por ter trazido a mãe para a nossa vida? Tai Jung explicou. Vocês mudaram a nossa vida. Vocês nos mostraram o que é amor de verdade e a gente nunca vai esquecer disso. Kwang Ho completou. E Sr. Jung e Sun-hee estavam com os olhos cheios de lágrimas. Vocês não precisam agradecer. A gente fez o que qualquer pai e mãe fariam. A gente amou vocês e a gente vai continuar amando vocês para sempre, Sun-hee disse. E os quatro se levantaram e se abraçaram no meio da sala. Um abraço apertado, daqueles que dizem mais do que 1000 palavras. Quando os meninos foram embora, Sr. Jung e Sun-hee ficaram na varanda de novo. E ele passou o braço em volta dela. A gente conseguiu, não foi? Ele disse, e ela encostou a cabeça no ombro dele. A gente conseguiu, ela confirmou. Senhor. Jung olhou para o céu, que estava começando a escurecer, as primeiras estrelas aparecendo. E ele pensou em tudo o que tinha acontecido desde aquele dia no tribunal, em como uma decisão corajosa tinha mudado não só a vida dele, mas a vida de todos eles. E ele sorriu porque ele sabia que se tivesse que fazer tudo de novo, ele faria exatamente da mesma forma. Sabe o que eu percebi? Sr. Jung disse, e Sun-hee olhou para ele. O quê? Ela perguntou que no final família não é sobre sangue. É sobre quem está ao seu lado quando você mais precisa. É sobre quem te ama nos seus piores dias e comemora com você nos melhores. E eu sou grato todos os dias por ter encontrado você, por ter tido coragem de mudar e por ter construído essa família com você, ele disse. E Sun-hee sorriu, limpando uma lágrima que escorreu pelo rosto. Eu também sou grata todos os dias por cada momento, por cada desafio, porque tudo valeu a pena para a gente chegar aqui. Ela respondeu, e os dois ficaram ali abraçados, vendo a noite cair, sabendo que não importava o que o futuro trouxesse. Eles iam enfrentar juntos, como sempre fizeram como família, e Sr. Jung sussurrou baixinho, só para ela ouvir. Eu te amo, Sun-hee. Eu te amo mais do que eu consegui expressar em palavras, e eu vou te amar pelo resto da minha vida. M.